Um dos maiores plots do mangá de Black Clover é quando Zagreus se revela sendo o verdadeiro motivo da morte dos elfos no casamento de Lich e Tetia. E como isso levou o Patry ao desespero, tornando até mesmo seu grimório em um de 5 folhas. Em um dos volumes do mangá, Tabata destrincha para nós como foi esse plot de uma forma a não deixar dúvida. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, seguimos aqui pra gente conversar um pouco sobre toda a linha temporal do Zagreus no mangá. Na verdade, vamos falar bem um pouquinho ali do começo, né, quando ele tenta corromper o Lich e até o momento em que ele chega realmente para se tornar, para conjurar o seu verdadeiro corpo. Então tem muita coisa meio que confusa no mangá que o Tabata acabou explicando em um dos volumes. Então já chega deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando esse vídeo com seus amigos, porque tem coisa pra caramba interessante nesse vídeo. Vamos lá, né? Lá no volume 24, o Tabata deixou claro pra nós a linha do tempo do Zagreus até o plot twist. O que acabava sendo ali uma grande confusão, porque sempre se via a pergunta: ué, mas da onde que ele surgiu? Como que ele chegou até aqui? Como realmente o Zagreus poderia ter chegado até esse momento para ter esse plot twist? Que foi um plot muito interessante, mas ao mesmo tempo sempre se levantavam questões, sempre se levantavam ali indagações sobre como o Zagreus chegou até aquele momento. E nós temos ali as falas e as explicações do Tabata no volume 24, desde o selamento ali do personagem pela Secre até sua grande revelação como o grande vilão da saga, fazendo com que as coisas tivessem muito mais sentidos a partir de agora. Então, tudo isso é levantado e essas explicações são dadas a nós através de uma pergunta, na qual um fã de Black Clover acabou fazendo para o Tabata, e ele sempre faz essas indagações, ele sempre traz essas respostas para trazer mais entendimento para os fãs do mangá. E aqui ele acabou destrinchando de uma forma muito interessante sobre esse assunto. A pergunta diz o seguinte, ó: quando exatamente a magia da Palavra do Mundo foi quebrado através dos 500 anos depois? E quando ele possuiu o Ronin? Por favor, me diga o que ele estava fazendo até sua primeira aparição. Então, basicamente, essa pergunta deixa claro sobre como o demônio, como o Zagreus, poderia ter aparecido no Ronin de uma hora para outra. E os demais personagens ali em Black Clover não haviam realmente notado de que nem o Patry, que havia passado durante todo esse tempo com todos esses questionamentos, havia entendido como que o personagem, como o Zagreus, havia chegado até aquele momento. E essa pergunta é realmente interessante porque não vemos isso com clareza o que está acontecendo no mangá. Fica algo meio subentendido, fica algo meio que ali, meio que tipo assim, caraca, faltou alguma coisa a mais aqui. E a gente sabe que com a Nero sendo liberada, quebrando o seu próprio selo, né, com a forma ali de Secre, mas a gente não teve esse aspecto juntamente ali com o Zagreus. E aqui o Tabata acaba explicando para nós. E o Tabata acaba dizendo o seguinte, ó: ele não conseguiu desenhar direito esses momentos, essas transições. Eu realmente sinto muito. Como a palavra do demônio da alma estava sendo selada pelo feitiço da Secre, prisão eterna, ele lançou o feitiço proibido Noat Nefish, que teria a reencarnação dos elfos na época em que seu selo seria quebrado. Em outras palavras, na época em que o Patry fixou residência no corpo ali de William, a palavra ali do demônio da alma também começou a recuperar sua mobilidade, embora ele fosse apenas uma alma na época. Ou seja, o que o Tabata quer dizer aqui? Que assim que o demônio realmente viu com que a magia ali da reencarnação dos elfos começou a funcionar, ele também havia despertado.
Interessante saber isso porque assim que a Secre lançou o seu feitiço, ele também havia lançado um contra-feitiço se baseando no feitiço de reencarnação do Patri. O que nos leva realmente a crer que ele acabou planejando isso por mais tempo do que realmente a gente estava aguardando. De que ele tinha um plano B em sua mão, sabendo que o Lich poderia realmente não cumprir com todo o quesito para cair em desespero. E aí ele acaba destrinchando todo o caminhar do Zagred até o final ali, até a sua ressurreição. Ele acaba dizendo o seguinte: depois disso ele apenas esperou e observou até que o grupo de Patri reuniu as pedras mágicas e o Palácio das Sombras acabou aparecendo. Então, no meio da batalha pelo Castelo de Trevo, ele assumiu o corpo de David, né? Que era o Baval, a ressurreição, a reencarnação ali do Baval. Aquele que abrigam a malícia, como elfos movidos por vinganças, são fáceis de assumir. Então ele quer explicar para nós, ele destrincha para nós de que como os elfos estavam realmente completos por vingança, ali cheio de ódio no coração, eles eram mais fáceis de ser possuídos. E é por isso que o Zagred conseguia se manifestar dentre eles para poder mostrar então a sua capacidade, para poder mostrar ali o seu plano. Então ele acabou demonstrando mais detalhes quando a gente começa a ver ali as construções na Casa dos Vermelhos, quando David enfrentou ali a Mimosa, o Kirsch e também o En. E aí ele já havia assumido ali de que não era mais o David, não era mais o Baval que estava controlando o corpo do David, mas sim o demônio da magia da palavra do mundo, que era o Zagred, já estava controlando ali as coisas. Como a gente pôde observar que sua palavra mágica pôde recriar ali a magia dos dados. E é exatamente isso que a gente consegue enxergar a partir do capítulo 179 do mangá, onde Mimosa e Kirsch e En encontram David já possuído pelo Zagred. Só que só no capítulo 182 que nós vemos a magia dos dados sendo jogada, sendo manipulado. E aí que chama a atenção, é aqui que está o pulo do gato para a gente entender como o Zagred estava controlando ali o David. Que quando ele usa ali o seu dado, ele utiliza ali o número 2, ele consegue o número 2, sendo que o número 2 é o número baixo, mas mesmo assim ele consegue quebrar todas as magias que usaram contra ele, tanto as magias ali da Mimosa, quanto também do Kirsch e também do En. Como que o número 2 pode conseguir quebrar toda essa construção, a não ser pela magia da palavra do mundo, que era utilizado pelo Zagred. Então Tabata segue o seguinte, ó. Depois disso, ele se infiltrou no Palácio das Sombras, foi para a sala superior direita onde o Ron havia estado e saltou do corpo do Dave para o de Ron. Então ele foi se juntar aos outros na sala, onde ele usou o pingente de pedra mágica do Yuno para manifestar o seu verdadeiro corpo. Isso a gente consegue ver ali no capítulo 195, onde vemos o David desmaiado e a Mimosa reconhece que o que havia derrotado o David não era nem um humano e nem um elfo, que aquela mana não pertencia aos elfos e também não pertencia aos humanos. Então, no mesmo capítulo, vemos que algo trocou de lugar com David e possuiu ali o Ron, e ele abre um buraco no estômago do Rhea. Assim, a gente consegue ver todo o paralelo do personagem do Ron conseguindo pegar a pedra do Yuno, colocando ali junto com as demais pedras mágicas e finalmente manifestando o corpo ali do Zagred. Então, o Zagred quebra o seu selamento feito pela Secre juntamente com a magia de reencarnação relacionado ao que o Patri havia despertado. Depois ele passa para o corpo do David, depois ele passa para o corpo do Ron por causa do ódio que eles estavam conseguindo sentir. E assim ele consegue se manifestar verdadeiramente com a junção das demais pedras para poder então manifestar o seu verdadeiro corpo. Acho que agora sim todas as dúvidas dessa manifestação do Zagred foram
Nanados.